Shalom, shalom, bem-vindos a Maoz Israel. No programa de hoje começaremos uma série Israel em Guerra. Falaremos sobre os acontecimentos do dia 7 de outubro e mais. O primeiro-ministro israelense declarou guerra após a infiltração de islamistas em território israelense em um atentado terrorista surpresa de várias frentes contra civis. O Hamas destruiu as nossas comunidades. Uma dessas comunidades tinha uma ambulância que estava pronta para levar as crianças de Gaza ao Hospital Hadassah. Eles não se importaram. Atacaram todos que viram, qualquer pessoa, judia, árabe, beduína, drusa, cristã, muçulmana. Estamos em guerra. É a quarta na minha vida. Há muita necessidade. Precisamos nos concentrar para poder ajudar de uma maneira que faça diferença. Focamos em 3 áreas: as necessidades básicas dos soldados no campo de batalha e suas famílias em casa, a educação das crianças evacuadas e a colheita. Nossos soldados da reserva, 360 mil deles eram pais, diretores de escolas secundárias e proprietários de negócios na semana passada, e agora foram lançados no meio do deserto. Quando ligam para casa para contar como é, todos logo percebemos que tudo aconteceu muito rápido. Eles não têm o equipamento nem a comida adequada, não têm capacetes que lhe caibam bem, câmeras montadas para coletar evidências, jaquetas para as noites frias do deserto, nem mesmo têm calçados adequados. Conseguimos equipamentos para eles, milhares de coisas, tudo que pudemos encontrar. Fizemos parcerias com ministérios de todo o país e municípios, fornecemos materiais escolares para as crianças evacuadas da fronteira do Líbano para Nazaré e para os evacuados da fronteira de Gaza para o centro de Israel. Até construímos uma escola do zero junto com a cidade de Hanana, perto de Tel Aviv. Quanto à crise agrícola que resultou da fuga de milhares de trabalhadores estrangeiros por causa da guerra, o dinheiro não pode ajudar muito. A mão de obra é a chave. Então a equipe do Maoz foi ao campo colher, junto com milhares de outros israelenses que compreendem as ramificações da escassez de alimentos. Colhemos tomates perto da fronteira com Gaza ao som das explosões. Este é o nosso país, não temos para onde ir. O que temos é a promessa de que aqui é onde devemos estar e de que todo Israel será salvo. Hamas. O que significa essa palavra? Vemos a palavra Hamas na Bíblia? Neste momento, a Shani vai te ensinar a palavra hebraica do dia, a palavra Hamas. Shalom de Jerusalém. Meu nome é Shani Ferguson e a palavra hebraica do dia é Hamas. Você sabia que a palavra Hamas está na Bíblia? Mais sobre isso em 1 minuto. Agora, você provavelmente só ouviu a palavra Hamas se referindo à organização que tomou o controle de Gaza à força, na Batalha de Gaza de 2007, depois que os palestinos elegeram um presidente do Fatah para governá-los. Isso, aliás, não teve nada a ver com Israel. Desde o golpe militar, o Hamas confia tanto em sua popularidade em Gaza que não realiza eleições desde então. O nome Hamas em árabe é um acrônimo que significa Movimento de Resistência Islâmica. Mas também é um jogo de palavras em árabe, porque a palavra em si significa coragem, zelo e força. A Bíblia, por outro lado, não compartilha essa mesma vibração positiva com a palavra Hamas. Na Bíblia hebraica, a palavra Hamas significa tomar algo de seu dono sem permissão, para oprimir, destruir, roubar, saquear e cometer difamação, injustiça e violência. Gênesis 6:11 descreve os dias de Noé. A terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de Hamas. 2 Samuel 22:47-49 diz: O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Este é o Deus que em meu favor executa a vingança, que sujeita nações ao meu poder, que me livrou dos meus inimigos. Tu me exaltaste acima dos meus agressores, de homem Hamas me libertaste. Ezequiel 45:9 diz: Abandonem a Hamas e a opressão e façam o que é justo e direito. Se essas descrições soam semelhantes ao que você ouve sobre o que a organização que reivindica o nome Hamas está fazendo hoje, não se surpreenda. A Bíblia é um livro profético fascinante e o Hamas está honrando seu nome. A palavra de Deus é uma luz em nosso caminho e é importante percebermos isso quando tentamos entender o perigoso mundo que nos cerca. Mas com sua sabedoria, somos capazes de reconhecer o que está acontecendo diante de nossos olhos. Até a próxima! Eu sou Shani Ferguson. Shalom de Jerusalém.
Shalom, bem-vindos a Maoz Israel. Começamos nossa série Israel em Guerra. No programa de hoje discutiremos as realidades da invasão bárbara e do ataque do Hamas contra Israel e os eventos que cercaram o 7 de outubro de 2023. Neste momento ainda estamos em guerra com o Hamas e Israel declarou oficialmente que não cessaremos de lutar até que o Hamas seja eliminado e todos os reféns sejam libertados. O dia seguinte é o Sukkot, também conhecido como Festa dos Tabernáculos, é uma celebração chamada Simchat Torah. Em hebraico, é a alegria da Torá. Portanto, é uma celebração da alegria, palavra de Deus dada ao povo de Israel, um dia de alegria. O 7 de outubro foi um dia especial para os israelenses, pois também coincidiu com o Shabat. E foi nesse dia que o Hamas escolheu atacar, desencadeando uma fúria demoníaca de ódio sobre o povo escolhido de Israel, na terra prometida. A bárbara invasão de Hamas mostrou a verdadeira natureza dessa sociedade e cultura terrorista palestina que se desenvolveu ao longo das últimas décadas em Gaza e também em outras áreas. O Hamas é designado como organização terrorista pelos Estados Unidos, pela União Europeia e por muitos outros países. Ele controla a faixa de Gaza pela força bruta. Os estatutos dessa organização chamam a destruição de Israel, tornando impossível qualquer forma de negociações pacíficas, especialmente depois de terem demonstrado com suas ações que realmente acreditam em seu estatuto para eliminar Israel. É importante entender que eles estão declarando de forma ousada e contínua que continuarão fazendo as mesmas coisas repetidamente. Esta é a razão pela qual estamos em guerra e é por isso que devemos acabar com Hamas e todos os grupos terroristas como eles em Gaza. E devemos impedir que esses bárbaros cheios de ódio matem nossas famílias em Israel. O Hamas tem declarado há anos que seu objetivo era a destruição de Israel e do povo judeu em todo o mundo. Mas seu objetivo, no entanto, não é simplesmente parar por aí com Israel e os judeus. Eles querem matar qualquer um que não seja como eles, todos aqueles que não estejam sob seu controle islâmico. Portanto, o que sempre soubemos em Israel agora está sendo revelado em grande escala. As atrocidades que cometeram são horríveis e desumanas. Fico sem palavras para descrever o que realmente aconteceu. Mas quero tentar levá-los através dos eventos que ocorreram em 7 de outubro de 2023. Pelo menos 3.000 militantes do Hamas realizaram ataques coordenados em vários locais de Israel. Na verdade, o Hamas filmou com câmeras corporais e outros dispositivos suas ações neste dia. Juntamente com as imagens de vídeo das câmeras de circuito fechado e de televisão e das pessoas que gravaram com seus telefones celulares, não temos dúvidas sobre o que aconteceu. Esses ataques não foram apenas direcionados a alvos militares, mas também a áreas civis. O Hamas não apenas matou judeus israelenses naquele dia, dezenas de trabalhadores estrangeiros morreram, bem como residentes não judeus na área, como beduínos e árabes muçulmanos, que são vistos e ouvidos nos vídeos dizendo em árabe: árabe, sou muçulmano, não atire. Os assassinos do Hamas responderam: não importa, você está aqui e está com eles. E então o homem do vídeo levou um tiro a queima-roupa. O Hamas saqueou, violou, roubou, assassinou e destruiu, em alguns casos, cidades inteiras no sul de Israel, por terra e ar. O ataque do Hamas em 7 de outubro per capita é o ataque terrorista mais mortal do mundo na história moderna. Considerando o tamanho de Israel, é como se 50.000 estadunidenses tivessem morrido no dia 11 de setembro de 2001. O ataque em 7 de outubro foi o ataque terrorista mais mortal desde a existência moderna de Israel em 1948. E foi 30 vezes maior que o segundo ataque mais mortal em Israel, que ocorreu em 1978. A magnitude e o número de mortes são sem precedentes na história de Israel. Milhares de assassinos do Hamas atravessaram Israel de forma desenfreada, disparando, esfaqueando, sufocando, decapitando, queimando pessoas vivas e muito mais. Todos esses atos estão sendo documentados por milhares de pontos de dados de evidência. Estamos falando em inúmeras amostras forenses agora fotografadas, filmadas e catalogadas. Muitas pessoas estão dizendo em todo o mundo que o que aconteceu é exagerado ou não é real. Mas posso garantir que há milhares e milhares de testemunhas em Israel do que aconteceu. Os vídeos não são falsos. Isso realmente aconteceu.
E, na verdade, eu mesmo sou testemunha ocular desses acontecimentos. Durante os primeiros meses de guerra, me ofereci como voluntário para ajudar o exército israelense. Nosso lema ministerial é Auxiliar Israel. Milhares de soldados com todo tipo de sofrimentos, incluindo comida e água, sapatos, casacos e muito mais. Uma base militar próxima à fronteira com Gaza precisava de equipamento especial de mídia. Fui pessoalmente a essas bases militares. Tenho ido a outras bases para dar o que posso para ajudá-los. E um dos comandantes-chefes queria me mostrar para que precisavam do equipamento. Ele me levou a uma grande tenda e um campo onde vi dezenas e dezenas de sacos grandes, e dentro deles haviam restos humanos, de várias cidades israelenses. Então, você consegue imaginar? Eu estava em estado de choque, não sabia que ia ver isso. E o comandante me disse: queria que você visse para que estamos usando esses equipamentos de mídia. Estamos documentando os restos dos massacrados, queimados e destruídos. No dia 7 de outubro, portanto, eu posso testemunhar que o que ocorreu é pior do que se pode imaginar. E, infelizmente, muitos de nós em Israel testemunhamos coisas que nenhum ser humano deveria ver. Então, como começou? No dia 7 de outubro, militantes do Hamas realizaram ataques coordenados em vários locais de Israel. Romperam a barreira de segurança entre Gaza e Israel em mais de 30 pontos ao longo de diferentes barreiras. Usando escavadoras, coordenaram explosões e até pilotaram veículos aéreos tripulados e não tripulados, como drones armados, parapentes armados, com metralhadoras, bombas e outras armas letais usadas para atacar pessoas inocentes em Israel. Mas primeiro destruíram as câmaras de vigilância e os sensores, o que lhes permitiu criar confusão, o que atrasou a resposta de Israel por horas. E permitiu que o Hamas rompesse completamente as barreiras e inundasse Israel com milhares de pessoas. Está claro que esse ataque foi planejado durante muitos anos, e as agências de inteligência israelenses acreditam que o ataque foi planejado e coordenado com a ajuda de outros países e grupos terroristas. Ok, agora vamos falar sobre o disparo de foguetes que ocorreu. Durante esse tempo, choveram foguetes sobre nós em quantidades que nunca tínhamos visto sendo lançados desde Gaza. Milhões de israelenses acordaram dia 7 de outubro com o som de sirenes antiaéreas, enquanto milhares de foguetes choviam sobre as cidades em todo o Israel. E embora o sistema antimísseis Domo de Ferro de Israel tenha interceptado muitos dos foguetes disparados por militantes do Hamas, não conseguimos interceptar todos. E muitos foguetes atingiram e mataram israelenses em suas casas, destruindo automóveis e edifícios e incendiaram bairros inteiros. Os foguetes atingiram um hospital israelense em Ashkelon, como exemplo das centenas de áreas afetadas. E à medida que continuavam os ataques com mísseis, as escolas e os jardins de infância foram atingidos, e devido à enorme quantidade de mísseis, vimos a evacuação de dezenas e milhares de israelenses para as zonas mais seguras. E sob essa chuva de foguetes, milhares de homens armados do Hamas invadiram o sul de Israel vindos de Gaza, e bandos de terroristas do Hamas inundaram repentinamente as comunidades israelenses, destruindo o Pacífico Shabbat e o resto das famílias naquele dia. O Hamas estava matando e sequestrando israelenses aterrorizados. Havia estrangeiros de todos os tipos que fugiam para qualquer lugar onde pudessem encontrar refúgio. E, em muitos casos, durante horas e horas até que os soldados israelenses os resgatassem. Centenas de sobreviventes traumatizados finalmente saíram de seus esconderijos para encontrar os corpos de suas famílias e entes queridos espalhados por suas casas, pátios, jardins, campos e por todas as estradas. Agora, quero guiá-los através dos principais ataques terroristas que ocorreram naquele dia. Vamos começar pelo foco principal. Comecemos com o extermínio em massa no Festival de Música Supernova, também conhecido como Nova. Milhares de pessoas no Festival de Música estavam entre os primeiros alvos do Hamas. Homens armados palestinos chegaram ao local do evento perto do kibbutz Reim, no deserto. Por via aérea, em parapentes e por estrada, tudo sob a cobertura de um lançamento massivo de foguetes. Esse foi o maior número de pessoas assassinadas de todos os massacres dirigidos contra israelenses. 364 pessoas, em sua maioria jovens, foram assassinadas no evento,
Mais de 40 pessoas foram tomadas como reféns, entre elas muitas meninas que foram estupradas e maltratadas. Dezenas mais sofreram sofrimentos graves. Terroristas armados do Hamas, vestidos com uniformes militares, cercaram o festival e começaram a disparar contra as pessoas que tentavam escapar. As pessoas fugiram para lugares próximos, como abrigos antiaéreos, arbustos e campos, e muitos foram assassinados enquanto se escondiam. Os que tentaram escapar de carro foram emboscados, enquanto o Hamas começava a disparar dentro de seus veículos. Os militantes executaram a queima-roupa, os feridos, enquanto jaziam no chão. Quero que conheçam minha história pessoal no dia 7 de outubro e como soube o que estava acontecendo. Minha família e eu estávamos celebrando um culto com nossa congregação no norte de Israel, acampando juntos, e cheguei em casa com alguns de meus filhos na noite anterior, 6 de outubro. E na manhã do dia 7 de outubro, acordamos com sirenes constantes e explosões de foguetes. E isso continuou frequentemente durante todo o dia e por vários dias depois. Era pior em outras cidades do que na nossa. E naquela mesma manhã, enquanto estávamos a salvo em nossa zona segura, durante os ataques com foguetes, recebi um telefonema de um amigo querido. Alan também era membro do nosso grupo. Ele acreditava que seu irmão poderia ter sido morto. Perguntei a Alan quem matou seu irmão. Eu sabia dos ataques com mísseis que estavam ocorrendo, pois isso acontecia a cada poucos meses, mais ou menos, mas não tinha ideia dos outros ataques do sul de Israel. E então Alan disse, meu irmão Victor estava em um festival de música no sul e ouviu foguetes e tiros. E fugiu em seu carro e foi embora. E então ele me ligou e disse que havia entrado em um kibutz próximo e viu que estavam atirando nas pessoas à sua esquerda e à sua direita. As pessoas morriam ao seu redor. Então Alan disse que o telefone tinha desligado de repente. E então ele disse, Cobb, por favor, ore por Victor. Por favor, ore. Então comecei a contatar outras pessoas. Começamos a orar juntos e acredito que o Senhor respondeu nossas orações quando Victor viu os horrores que aconteciam ao seu redor. Eu acredito que Victor foi um milagre. Foi libertado e salvo. Enquanto o Hamas estava emboscando, as pessoas tentavam escapar. Victor disse que de repente foi a sua vez de passar por onde estava acontecendo todo o tiroteio. Mas por alguma razão o tiroteio parou por alguns segundos. Ele disse que não sabe realmente o que aconteceu, se pararam para recarregar ou se as suas armas emperraram. Mas seja o que for, Victor e seus amigos escaparam e chegaram a uma bifurcação na estrada. À esquerda estava Kfar-Aza e à direita estava o kibutz Saab. Victor virou à direita e ficou salvo em um bunker até que os soldados do FDI chegaram e resgataram mais tarde naquele dia e disseram que ele podia ir embora. Mas, de repente, muitos dos que fugiram viraram à esquerda, foram para Kfar-Aza e foram massacrados, já que esta foi uma das áreas mais afetadas pelos ataques terroristas. Isso nos leva à próxima área que foi atacada, e ao belo kibutz de Kfar-Aza, que ficou quase completamente devastado. Uma comunidade agrícola israelense de 750 pessoas, a pouca distância da faixa de Gaza, foi uma das comunidades mais afetadas pelo ataque do Hamas no sul de Israel. Pelo menos 100 pessoas foram assassinadas, desaparecidas ou sequestradas. Esta pequena e tranquila vila se transformou em um campo de extermínio quando os terroristas foram de casa em casa massacrando seus residentes no início do ataque surpresa. Avigdor Schwartzman, um sobrevivente do ataque de Kfar-Aza, disse que se escondeu com sua esposa e sua filha de 1 ano na sala segura de sua casa por mais de 20 horas antes de ser resgatado por soldados israelenses. E quando saiu, disse que a cena era como um inferno puro. O homem de 38 anos disse que havia corpos por toda parte, cadáveres por toda parte. Vimos nosso pedacinho do paraíso acabado. Nosso pedacinho de céu estava totalmente queimado e com sangue, e corpos por toda a parte. A próxima cidade no caminho do massacre do Hamas no dia 7 de outubro é Be'eri. Be'eri é um kibutz agrícola perto de Gaza que outrora abrigava trabalhadores agrícolas de Gaza. Também foi uma das primeiras cidades atingidas pelo Hamas no início dos ataques. As imagens de vídeo mostram homens armados do Hamas abusando violentamente dos moradores de Be'eri. Em outro vídeo, vê-se os mesmos moradores mortos mais adiante no caminho. As imagens das câmeras de segurança também mostram homens armados atirando nos ocupantes de um carro enquanto tentavam atravessar num portão de segurança no kibutz. O paramédico israelense Hani Atias foi um dos primeiros a responder em Be'eri após a invasão.
Ele disse que viu os corpos de dezenas de homens, mulheres e crianças abatidos a tiros ou explodidos por militantes do Hamas. Ele disse que nada poderia o preparar para o que tinha acontecido lá. Esta é uma clínica em Beeri, onde no dia 7 de outubro, aqueles que fazem parte da equipe civil de emergência que sai para se defender em caso de infiltração de terroristas vieram se abrigar. Alguns deles ficaram feridos e vieram. Havia uma enfermeira e um médico que vieram aqui para cuidar deles. Foi uma grande batalha que aconteceu, como vocês podem ver, e é como um lugar congelado no tempo. E este lugar homenageia onde a enfermeira foi assassinada. O médico tentou sair e resgatar outra enfermeira que sobreviveu. Esta é a Amit. Ela não precisava ter vindo aqui no dia 7 de outubro. Mas ela via como seu dever. Você pode ouvir as explosões ao fundo. Essa é a guerra que está acontecendo em Gaza, onde soldados das Forças de Defesa de Israel estão literalmente desmantelando túneis, quilômetros, centenas de quilômetros de túneis. A única forma de chegar até eles é demolir completamente bairros inteiros. Mas isso foi feito de propósito, segundo o Hamas. Havia cerca de 40 terroristas nesta casa e 15 reféns. E houve muitas idas e vindas nas negociações de reféns. No final, o tanque atirou e ainda não se sabe, ainda estão investigando se os reféns foram mortos por nossas forças ou pelos terroristas. Mas os 40 terroristas também morreram quando a casa foi derrubada. No dia 7 de outubro houve muito caos e as pessoas não sabiam para onde ir. Acostumadas a ir para abrigos antiaéreos, quando lançavam foguetes, não estavam acostumadas a lidar com centenas de terroristas. Então essas pessoas que estão na foto aqui correram para esta casa em busca de segurança e foram feitas reféns pelos terroristas. Havia centenas deles correndo pelas ruas deste pequeno kibbutz que era praticamente um jardim do Éden, um paraíso no meio do deserto. A próxima cidade que visitamos foi Nir Oz, onde mais de 100 pessoas foram assassinadas, consideradas desaparecidas e sequestradas. No dia 7 de outubro, pouco menos de 400 pessoas viviam em um pequeno kibbutz, que fica a apenas 2 quilômetros da fronteira. Pelo menos 25 pessoas foram assassinadas e mais de 80 estão classificadas como desaparecidas, muitas delas sequestradas. Finalmente chegamos a Sderot, que é a maior cidade israelense com vista para a faixa de Gaza. Homens armados do Hamas dispararam contra os carros, deixando pessoas mortas em seus veículos e outras espalhadas ao longo da estrada.
As imagens de vídeo mostram vários corpos e veículos alvejados por balas na cidade do sul de Israel, onde grupos de homens armados do Hamas continuaram disparando contra as tropas israelenses por 12 horas após o início do ataque. Shilomi de Sderot disse que saiu e viu montes de cadáveres de terroristas, civis, carros baleados, um mar de cadáveres de Sderot e ao longo da estrada e outros lugares. Havia montes de corpos. Outras imagens de vídeo mostravam homens armados do Hamas em uma caminhonete branca percorrendo a cidade, onde também tomaram uma delegacia de polícia e mataram a tiros os residentes idosos que esperavam em um ponto de ônibus. Agora, esses são alguns dos principais ataques de 7 de outubro. E também há outras vilas e outras áreas atacadas, com centenas de israelenses massacrados, sequestrados e gravemente feridos. Enquanto enfrentamos em Israel alguns dos maiores desafios desde a fundação moderna de Israel, e certamente o momento mais difícil que enfrentei em Israel em minha vida, ainda nos sentimos encorajados pela enorme demonstração de amor e apoio dos cristãos em todo o mundo. Mas ainda há um grande número de odiadores por aí. E, infelizmente, muitos deles também são chamados de cristãos. Muitos deles estão equivocados e desinformados ou desconhecem o plano de Deus em seu coração para Israel. E não estão cientes de que a igreja é chamada a abençoar, consolar e ajudar Israel em seu momento de angústia. Muitos optam por ignorar Israel em seu momento de dificuldade, ou muitos se juntam aos seus adversários para condenar e fragilizar Israel. Mas se vocês estão assistindo agora, acredito que o Senhor está falando com vocês, que agora é o momento de se levantar pelo povo escolhido de Deus, Israel. E Israel não é escolhido porque é melhor do que você, ou mais amado por Deus do que outras pessoas. Não. Israel é escolhido porque é importante para Deus. E apenas é importante para o seu plano para o mundo. E assim, nesse momento, você tem a oportunidade de alcançar os israelenses de maneira prática, para mostrar-lhes o amor de Yeshua. Eu te encorajo a fazer uma adoração para Maoz Israel e apoiar nossos esforços para fortalecer Israel durante esse tempo. Vocês podem dizer em suas orações e com suas palavras, eu estou com Israel, porque Israel precisa de vocês. Para Maoz Israel, eu sou Kobe Ferguson. Shalom, shalom. Junte-se a nós para as últimas notícias, ensinos, podcasts, música e mais, direto de Israel para você.